Olá, boa tarde. Nós aqui do NUPED estamos reunidos para apresentar o livro africano sem título, Cosmologia dos Bantu-Congo. Vou iniciar com uma breve apresentação do autor, Kimbandende Kiabu Nseki Fukiau. Fukiau foi um dos mais eminentes e perspicazes estudiosos da tradução bantu, destacando-se por seu profundo conhecimento dos sistemas filosóficos, espirituais e culturais do povo Congo. Nasceu em 1934 em Manianga, no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, e foi educado tanto no sistema de pensamento africano quanto no ocidental. Foi educado em 3 grandes instituições educacionais Bantu-Congo, Kimba, Kimpazi e Lemba. No final dos anos de 1950, Fukiau cursou a universidade e também lecionou em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Fukiau, um dos mais importantes pesquisadores da cultura africana, aponta a importância de entender as línguas do continente para que se possa falar da África. Não fazê-lo seria submeter essa tradição ao risco de uma exploração intelectual por parte de representantes de ideias mal compreendidas, uma vez que foram recolhidas apressadamente. Passo minha palavra. Olá a todos, todas e todes. Bem, enquanto eu li o livro Africano Sem Título, de Bunzenki Fukiau, senti que eu não estava apenas diante de um livro, mas diante de um espelho ancestral. Ele me mostrou que para os bantos, sentir é entender, que o conhecimento não nasce dentro de nós, como o Ocidente insiste em medir com números e QI, mas circula fora, no cosmos, nos ancestrais, na comunidade, na natureza. Nós somos responsáveis por arquivar e reproduzir esse conhecimento como tambores que vibram quando tocados. Aprendi que Calunga não é só mar, como cantaram os Vissungos em Minas Gerais, mas é também força vital, princípio de mudança, energia que atravessa mundos. O mar da travessia é memória dolorosa, mas também é símbolo da passagem e da transformação. Fukiau me fez pensar sobre a riqueza, não como acúmulo, mas como energia ambivalente. Boa quando redistribui, quando fortalece a comunidade, e perigosa quando isola, quando rompe os laços do muntu, o ser em relação. Fukiau me disse que até a mentira é kundu, uma transformação ontológica que fere a integridade do ser. Descobri que Kindoki não é mágica, mas ciência espiritual. Pode curar ou ferir, pode proteger ou manipular. O que define seu valor é a ética. Se está a serviço da comunidade, é positivo. Se serve ao ego, é destrutivo. Nos debates descritos por Fukiau no seu livro, vi a força das mulheres. Quando o lado das mulheres favorece uma decisão forte, ela se torna temível, porque carrega o peso da ancestralidade, da intuição e da justiça cósmica. É a voz que raramente se rejeita, a voz das mulheres. E compreendi que para os Bantu, o casamento também não é apenas uma união de 2 indivíduos, mas aliança entre mundos, ancestrais, vivos e não vivos, não nascidos. A criança não pertence apenas aos pais, mas à comunidade inteira que se fortalece com cada novo ser. Fukiau critica tanto o capitalismo quanto o comunismo, porque ambos esquecem o essencial, a espiritualidade, a ancestralidade, a comunidade. Ele nos lembra que a salvação africana não virá do Ocidente nem do Oriente, mas de dentro da própria África, da sua cosmogonia. Por fim, aprendi que há uma hierarquia ontológica entre os seres, o humano vertical, capaz de pensar antes de agir, e o animal horizontal, guiado pelo instinto. E que o risco maior é o humano perder a sua verticalidade e se tornar apenas reativo,
esquecendo a sua missão espiritual. O que fica em mim é o reconhecimento de que os povos Bakongo e seus conhecimentos ancestrais foram e ainda são capazes de apontar caminhos mais justos e prósperos para toda a humanidade. Formas mais saudáveis e sustentáveis de viver, de ser e estar no mundo, em relação com a natureza e com os ancestrais. É inspiração de modelo civilizacional que equilibre espiritualidade, ética e coletividade. Eu, que leio Foucault aqui em Minas, sinto que carrego também essa travessia, que cada palavra é um chamado para ancestralizar-me, para viver em relação, para ser muito. Se eu pudesse resumir tudo o que disse em um conjunto de 10 princípios, como num decálogo, minhas compreensões sobre o livro ficariam assim. Sentir também é conhecer. Calunga é travessia e força vital. Riqueza é energia ambivalente. Kindoki é ciência espiritual. Mentir é ferir o ser. Mulheres são guardiãs de decisões importantes para a comunidade. Casamento é aliança entre mundos. Capitalismo e comunismo são materialismos sem alma. Verticalidade é consciência. E saberes ancestrais são capazes de mostrar um caminho de justiça, encantamento e prosperidade para o mundo. E assim eu encerro minhas contribuições. Olá a todos, eu sou a Daniele e eu vim trazer uma breve consideração sobre as minhas leituras. Ao ler a obra do Foucault, eu compreendi que a osmologia Banto-Congo, ela propõe uma forma de entender o mundo muito diferente da lógica ocidental, e eu estou acostumada. Aprendi que a vida ela não é linear, mas sim um movimento contínuo, de ida e volta, em que o passado, o presente e o futuro, eles se conectam. Também entendi que tudo no universo está em comunicação. A vida, ela é composta por ondas, vibrações e energias. E nós, como seres humanos, estamos o tempo todo emitindo e recebendo essas forças. Isso ampliou minha percepção sobre o que significa sentir, ouvir e ver. Já que nessa visão, essas experiências, elas estão profundamente interligadas. Outro ponto muito importante e fundamental é a da linguagem. Percebi que não é possível compreender verdadeiramente uma cultura sem conhecer suas línguas, pois é nelas estão os códigos que organizam o pensamento e a vida social. Isso também me fez refletir sobre as críticas do autor, a forma como muitos estudos sobre o continente africano foram feitos, muitas das vezes de maneira superficial e deslocada da realidade dos povos africanos. Por fim, compreendi que esse pensamento também é uma forma de resistência, pois valoriza saberes africanos historicamente marginalizados e questiona a imposição de modelos ocidentais. Assim, a leitura não apenas ampliou meu entendimento sobre outra forma de ver o mundo, mas também me levou a refletir criticamente sobre conhecimento, cultura, poder, e assim encerra minhas considerações. O que mais impactou foi especificamente que trabalhamos nas páginas 167 a 175. Foi a compreensão da sétima direção, não como ponto geográfico, mas como um estado de consciência e equilíbrio. Ao afirmar que a caminhada no trajeto para a sétima direção é a solução para todas as curas, o autor nos convida a transcender as 6 direções externas, os pontos cardeais e o eixo vertical, para encontrar o centro, o ponto de convergência interno, onde o ser se reconecta com a ancestralidade e as leis universais. Para mim, essa passagem revela que a verdadeira cura, seja ela física, social ou espiritual, não é um destino estático, mas um processo contínuo de alinhamento. É o movimento de quem busca a integridade no centro do círculo da vida, onde o conhecimento se torna sabedoria aplicada. Assim, encerro as minhas considerações. Olá, eu sou Monique.
eu vou fazer as minhas considerações. Eu acho que o texto da cosmologia Banto e do Foucault, ele me reflete questões ligadas diretamente ao próprio patrimônio, à memória e a ideia de território dentro desse espectro, né? No texto ele traz como compreender a vida, né? Como um campo de forças, um espaço de constante comunicação, onde todos e tudo emitem, né, energia, transformam e reverberam. Então, acho que existe esse deslocamento da noção que dentro dos meus estudos, né, se conectam muito com a noção do território, do patrimônio, dessas ideias que nós constituímos a partir desse espaço, né, de vivência e da própria comunidade, né, com todos os adendos que o termo carrega de comunidade, né. E um dos pontos que o texto mais me chamou a atenção foi esse conceito do V, né, como centro vital, tanto de uma comunidade como de um indivíduo, onde ele pode passar a refletir tanto a sua relação social com o espaço, mas com a comunidade, com si mesmo, com os antepassados, toda essa formação que ele desenvolve a partir disso, né. E isso parte tanto do campo simbólico quanto para o campo cultural, né, desse desenvolvimento e da própria narrativa de vida do sujeito. Tem outro ponto que no texto, né, das entrevistas, acho que da entrevista da Makota, para mim ficou muito claro como não existe uma separação, né, dessa natureza da espiritualidade, da linguagem, da própria comunidade, e como esse conhecimento, ele é algo que ele é coletivo, ele é relacional e ele circula, né, tanto no espaço quanto no tempo. E traz também esses tensionamentos, né, essa questão das relações estarem sendo elaboradas de forma dinâmica. Eu acho que, por fim, o texto, para mim, apresentando todas essas questões da tradição banto, que me trouxe, assim, me permitiu compreender a memória como um movimento também contínuo, né, e que não é uma forma estática, né, e esse acúmulo de informações e de energia, ele vai sendo um processo formador mesmo. E, claro, trazendo de novo para a minha área de estudo, o patrimônio dentro dessa perspectiva, né, como que ele também não se limita, também com ressalva do termo de patrimônio, mas que ele não se limita a preservar essa ideia de passado, mas que ele faz parte desses processos de transformação, de reinvenção, de comunicação entre esses indivíduos e a comunidade, e que entrelaça essas diversas temporalidades, essas comunicações, né? Então, tanto a memória, o território e a própria comunidade, eles se configuram dentro dessas dimensões, né? Que meio que se conectam de alguma forma também com essa ideia do V, do indivíduo, né? E da própria vida cíclica. Bom, acho que essas são as minhas considerações. Eu encerro por aqui. Obrigada. Boa tarde. Como iniciático, né, tanto no NUPED quanto quando eu fui apresentado na filosofia Banto-Congo, tudo isso mexeu muito comigo internamente, porque passamos a entender o quão sem raízes somos e somos levados a crer que não devemos ter essas raízes, não devemos nos conectar aos nossos ancestrais, né? E ao ser introjetado nessa obra, percebemos o quanto isso nos ajuda a nos identificar e a nos perceber diante da sociedade, e também o quanto as pessoas, aquelas que não têm voz, sofrem por não conseguir externalizar todo a repressão que lhes que lhes é colocada desde o berço, né? Então, tantos pessoas que sofrem pelo simples fato da cor, por não se entenderem desta maneira, por não poderem se expressar, né? Então, tem uma frase dentro da obra que me chamou muito, que é sobre a percepção e o conhecimento, que é: ouvir é ver e ver é reagir, sentir. E a partir desse momento que a gente se entende dentro da sociedade e que somos, sim, representantes de um povo gigantesco, né? E que tem uma voz grandiosa,
passamos a compreender e ser mais um na luta, mais um que irá auxiliar no levante da ancestralidade negra, das raízes africanas para um Brasil que massacrou e continua massacrando e continua tratando tão mal os seus. Assim encerro minhas considerações. Boa tarde. Bom, eu vou trazer minhas considerações lendo 2 trechos da obra do Fouquial, e o primeiro deles é assim: cresci numa aldeia de pelo menos 1.000 habitantes, antes de ela conhecer o êxodo rural. Não havia um único policial, a cadeia era desconhecida, não havia um escritório de investigação, nenhuma sentinela para vigiar os bens das pessoas. De dia, essa aldeia ficava, em sua totalidade, praticamente vazia, sem uma única pessoa para cuidar das portas destrancadas. Pessoas de fora eram sempre bem-vindas. Cada pessoa se sentia responsável pela outra pessoa na comunidade e nas cercanias. Quando um membro da comunidade sofria, era a comunidade como um todo que sofria. Até a idade de 25 anos, era muito bom viver nessa comunidade. Literalmente uma comunidade sem problemas. Comunidades como essa ainda existem em muitas partes do mundo que são conhecidas como regiões em desenvolvimento, onde a corrida imperialista das armas ainda não perturbou a paz. Tome-se, contudo, qualquer cidade moderna africana, centro de civilização importada, em que encontramos milhares de policiais, serviços de segurança, escolas com suas muitas centenas de professores civilizadores, todas as espécies de conselheiros, todos os tipos de conhecimento ignorado pelos meios rurais, e sem falar a respeito dos empregos garantidos. Pode-se imaginar ou dizer quanto de corrupção, brigas, insultos, falsificações, discriminações, sequestros e crimes são praticados cada dia por nossos líderes intelectuais nessas cidades? Qualquer uma dessas cidades é parecida como qualquer outra no mundo. E a minha questão permanece: onde está o Kimuntu? O estado de ser humano que devemos ser. Mas é o primeiro trecho que eu gostaria de trazer, que é o seguinte: o Fouquial está apresentando uma sociedade que, quando eu dou aula e apresento, por exemplo, civilizações antigas, né, civilizações milenares, antes da dominação da hegemonia da cultura ocidental, alguns estudantes perguntam assim: nossa, mas isso existe ainda? Né? Existia uma sociedade que era assim, né? E aqui no NUPED, durante o período que a gente estudou essa obra, em vários momentos, isso foi uma questão de reflexão, né? Então, esse modelo de convivência, né? Esse modelo que não é pautado pelas instituições, né? Hegemônicas, né? Dessa lógica cultural ocidental, esse modelo ainda existe. E eu acho que a reflexão não deveria saber se esse modelo existe, porque efetivamente ele foi massacrado. Esse modelo, essa forma de viver foi apagada, né? Daí o epistemicídio, né? Então, o que a gente faz ao ler essas obras, né? Ao ler formas de organização social, econômica, né, de entendimento de si no mundo, de entendimento da relação com o cosmos, com a natureza, de outras civilizações, né, que não a ocidental, é perceber que nós fomos capazes, né, enquanto humanidade, de fazer diferente, de se sentir diferente. É por isso que a gente realiza, né, o que Sankofa, o que a gente realiza dentro do NUPED é o que Sankofa, né, o Adinkra dos povos Ashanti, nos ensina a fazer. Ou seja, o passado, né,
como já foi apresentado aqui, não é linear. Então, o passado não é algo que a gente só rememora, mas o passado é algo vivo. Quando a gente realiza Sankofa e recupera aquilo que ficou para trás, não é um retorno para um essencialismo cultural, uma busca romântica, uma volta no tempo, para ser e se organizar e se relacionar com as outras pessoas, com o meio ambiente, né, com o cosmos, numa perspectiva que ficou passada no tempo. Mas é simplesmente lembrar a cada um de nós que nós somos capazes, fomos capazes e somos capazes de existirmos assim, sendo assim. Pensando na dimensão das relações, de como vivemos as encruzilhadas da vida, como fazemos as nossas escolhas, como interagimos com as outras pessoas, como interagimos, né, como interagimos com tudo aquilo que está ao nosso redor. O espírito dos decálogos, né, que o NUPED produz, é isso, né? Então, é preciso reconhecer, conhecer, né, conhecer pela primeira vez outras lógicas culturais mais integrativas, não é? E por que é necessário? Porque isso nos rememora intrinsecamente que somos capazes de viver em outras lógicas. Somos hoje capazes, né? E aí isso me puxa o segundo trechinho que eu queria trazer aqui da obra, que dialoga com esse primeiro, né? É a ideia do o V da vida, né? Então, o V da vida, que é dentro de Krenga, né? do cosmograma Banto, não é? Então, você tem as fases, né? Uma fase que é a fase do pré-nascimento, né? Que é uma espécie de V, ou seja, um período. Você tem a fase da infância, você tem a fase da maturidade, você tem a fase da desconexão, da passagem, né? Desse mundo visível para esse mundo invisível e tal. Então, toda uma existência que não é só individual, mas que está na natureza, que está nos reinos da existência, que está no cosmos, que a gente pode usar essa mesma compreensão para entender cidades, comunidades, né, países, né, organizações sociais, né? Então, tem um trecho que ele vai dizer assim, ó, o ver não é somente uma experiência humana, pois ele é encontrado em toda a natureza, assim como no universo. É a forma mais primitiva que emergiu do fundo da primeira matéria, a matéria escura, que é a sala de impressão de todas as realidades, não apenas visíveis e invisíveis, mas também materiais e imateriais. Uma sala de impressão para realidades que foram e para realidades por vir. Então, uma compreensão cosmogônica, né, uma compreensão e uma lógica cultural que está impressa aqui, né, nos ensinamentos do Foucault, é entender que a gente não está num processo evolutivo, nem progressivo, né, em que, dentro da história mínima da humanidade, nós estamos agora, sei lá, na modernidade, e já estivemos num estágio de primitivos, selvagens, bárbaros, né? E agora somos modernos, pós-modernos, estamos indo para algum outro nível, sei lá que nível é esse, né? Então, é essa lógica de evolução, né? Então, de que estamos saindo de um estágio inferior para um estágio superior, ela é responsável por muita doença mental, né? Muito desequilíbrio, né? Porque você está o tempo todo se cobrando, não é? Como se estivesse existindo como um processo evolutivo, né? Então, para onde você está indo? E isso cria as ansiedades, né? As ansiedades e as projeções de futuro, né? Então, se a gente pensa isso em termos de planeta, né? De sistema Terra, que é um organismo vivo, não é? O Foucault traz para a gente uma lógica dos desdobramentos da existência. Ou seja, não é uma evolução, mas é desde a primeira configuração, né? Seja aí, se a gente quiser usar a lógica científica ocidental, né? do Big Bang, né?
O que está acontecendo não é uma evolução, mas sim um desdobramento de existências que, em potencialidade, já tinha todas elas. Mas é nas relações, né? Relações, vamos pensar lá na deriva dos continentes, né? Nas relações da natureza, não é? Dos continentes, nas relações interpessoais, nas relações humanas com o reino animal, com o reino vegetal, nas relações com os elementos invisíveis, mas dos quais a gente precisa para existir, né? O ar que respiramos, né? Então, nessas relações e do intricamento dessas relações, novas existências, né, vão se desdobrando. Então, é uma concepção de ser, de existência, de cosmos, como mutantes, né? Então, mutantes em constante processo de transformação, de desdobramento de existência, e não evolutivos. Então, se pensar assim, você tem uma outra lógica de existência, seja individual, seja na relação do ser humano com o cosmos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente acreditasse, de fato, que estamos evoluindo, o que o ser humano está fazendo enquanto evolução, gente? Está sendo a única espécie capaz de criar condições para o fim dela mesma. Exatamente por ter elegido um modelo de vida, né, uma lógica de existência, não é? Que é a lógica da cultura ocidental, que é uma lógica predadora, que entende tudo que está ao redor como produto, como mercadoria, como algo que você pode consumir, não é? Indefinidamente, uma natureza que não vai ter fim, né? Que está aí para ser explorada, né? Um extrativismo sem limite, né? E esse próprio organismo, né? Ele vai conseguir formas de regenerar. Assim, quando ele se livrar do elemento, que é um elemento perturbador disso, que não precisa que venha nenhuma ordem de fora para que isso aconteça. O próprio modelo de existência, o próprio modelo, né, a própria lógica adotada, né, a partir da universalização da cultura ocidental, esta lógica tem nos feito, né, viver individualmente, corporativamente, né, daí o capitalismo, como se estivéssemos dentro desse organismo, né, vivo, que é o planeta Terra, como se pudéssemos explorá-lo à extinção. Só que não é a extinção dele, é a extinção da nossa existência, né, da pessoa humana. E a única potencialidade que a gente tem é isso, é conhecer outras formas de existência, outras lógicas culturais, por isso realizar Sankofa, por isso estudar, né, obras como a do Foucault, estudar culturas territoriais que estavam aqui no Brasil, estão aqui no Brasil, né? Então, cosmogonias indígenas, como cosmogonias africanas, né? Iorubá ou Banto, né? Do maior grupo aqui, né, que formou a nossa cultura brasileira, e entender que nós temos aqui mesmo, territorialmente, outras lógicas que nos permitem viver como sujeitos e vivermos como elementos desse cosmos, mais focados nas relações que construímos e menos nas trajetórias individuais de progresso, evolução e desenvolvimento, seja comunitário, seja pessoal, seja de país, de continente, não é? Então, eu acho que o Foucault traz uma reflexão, uma forma de se pensar, de se existir, que coloca em xeque a forma como a gente escolhe, não é? Ou a forma como a gente tem decidido ser ou não ser um ancestral, né? Se entendendo como legado, né? Somos legado. Então, recebemos esse planeta da forma como já estava e precisamos deixá-lo, né, como legado para as outras espécies, né, inclusive para nós mesmos. Então, o modelo de vida que a gente tem escolhido seguir nos permite entender qual é o legado que a gente está deixando, né?
Bom, assim eu encerro as minhas considerações e aproveito para convidar, né, quem acompanha aí o NUPED, né, que acompanha as nossas reflexões coletivas, se quiser participar, somar com a gente, né, a nossa próxima obra, nós vamos continuar estudando, né, cultura banto, né, entender que, né, que são, a cultura banto não é de um povo, né, então uma forma de pensar de várias etnias, né, então, como diz o Foucault, né, é como se fosse uma grande casa com vários quartos, e cada quarto desse seria uma etnia, ou seja, há formas diferentes, né? Essa que nós estudamos foi a Banto Congo, né? Então, de compreensões. Então, a próxima obra que a gente vai estudar é intitulada Através das Águas, os Banto na Formação do Brasil. E essa obra tem autores africanos, o próprio Foucault está ali, né? Afrodiaspóricos, né? Afro-americanos, né? Afro-europeus, aí, ó, descendentes, né, da diáspora, e também brasileiros, né, brasileiros notadamente vinculados aí à organização social do movimento negro. Então, depois de ter lido Foucault, vai ser interessante a gente dialogar com essa obra e ampliar um pouco, né, e pensar ela territorialmente das heranças, não é, dessa forma de existir no Brasil, né, das heranças que a gente recebeu aqui, e que ainda existem, né, territorialmente no Brasil. Os encontros do NUPED, nesse semestre, estão acontecendo às terças-feiras, das 14 às 16 horas. Então, se você, né, tiver interesse, alguém estiver assistindo e tiver interesse em participar, é só mandar um e-mail para o NUPED, com E no final, né, .ufvjm@gmail.com, ou mandar uma mensagem com um e-mail para o perfil do Instagram, né, do NUPED UFVJM, né, e a gente coloca vocês na lista e vocês vão receber as obras em PDF e os links das salas virtuais para vir aqui dialogar com a gente, né, para pensar juntos outras formas aí de existir, né. Então, assim, eu agradeço a participação, né, e a audição de vocês. Boa tarde.